Final de jogo lá em Cametá, Cametá 1, Remo 0. Um golaço do Fidel, eu acho, né? Atacante lá do Cametá. E o Remo perde a primeira na temporada, né? No comando do Rodrigo Santana. Se você chegar para mim e falar, Wênio, você esperava algo diferente do time do Remo hoje? Não, eu não esperava. Eu esperava que sim, o Remo fosse pelo menos segurar um empate hoje. Mas a tendência era que o Remo perdesse o jogo hoje. O problema não é você perder o jogo jogando com o time totalmente reserva. O problema é como o treinador perde o jogo. Antes de eu falar aqui sobre o jogo, eu quero falar uma coisa aqui pessoal minha, tá? E que eu tô muito preocupado. O meu pai, todo mundo sabe, né? Meu pai é remista, já foi muito mais remista do que ele é hoje. Pode ter certeza disso. Se você me acha fanático pelo Remo, você não conheceu o meu pai no auge dele, do fanatismo do meu pai. E meu pai, ele é muito raro hoje em dia ele comentar alguma coisa sobre o Remo, a não ser que seja algo que está incomodando muito ele. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Em 2021, quando o Remo subiu, meu pai me ligou e falou: meu filho, o Remo tem que mandar boa parte desses jogadores embora, não pode renovar porque esses caras são de Série C. E ele citou nomes, Jansen, Fredson e outros jogadores. E eu disse: não, pai, que isso? Eu ali, no alto grau do meu fanatismo e também da minha emoção, falei: não, pai, que isso? Os caras dão conta da Série C, da Série B. O que aconteceu, né? O Remo foi rebaixado e o Jansen foi um dos piores jogadores daquela Série B. Em 2022, o meu pai disse que aquele time não ia conquistar a classificação porque era um time muito ruim, de jogadores de salto alto. O Remo não conquistou o acesso, sequer se classificou. E hoje, o meu pai mandou uma mensagem no grupo da família falando que esse time do Remo é muito ruim, muito ruim. E o meu pai, ele viu todos os times do Remo que você pode imaginar. Ele viu aquela década de auge lá do Remo de 1990 ali. Ele viu a pior época desse clube, que foi a época da Série D. Meu pai viu tudo. E meu pai, pode ter certeza, ele sofreu muito com o Remo. Meu pai era papo do Remo perder e ele ficar triste 2, 3 dias. Hoje não é mais. Quem sabe um dia eu não amadureço também e eu não me afete mais as derrotas do Remo. Mas ainda me afeta. E hoje, a maneira como o Remo perdeu é uma maneira tão vexatória e tão de responsabilidade do nosso treinador, que eu quero aqui falar uma coisa para vocês. Primeiro, eu quero perguntar para o Santana. Santana, quantos zagueiros você tem no elenco do Remo? Quantos? São 7, né? Pela minha contagem, são 7. Você tem 7 zagueiros no elenco do Remo. Você tem apenas um volante de marcação hoje disponível, porque o Daniel chegou ontem. Mas aí, se for contar, Daniel também, que é o Denner. O Denner e o Daniel são os únicos primeiros volantes que você tem no elenco do Remo. Que diacho, cara. Que fogo no rabo que você tem de pegar um único volante que a gente tem de marcação e colocar o cara pra marcar. E eu não tô falando desse jogo de hoje não, porque hoje era o time reserva. Eu tô falando de todas as pardalzices que o Santana já fez. Ele fazia isso com o Bruno Silva, ele fazia isso com aquele João Afonso, e agora ele tá fazendo isso com o Denner. O problema é que ano passado a gente conseguiu os resultados. A gente conseguiu o acesso ano passado. Esse ano a gente não consegue mais nada. O Remo não tem, gente, esquema tático. Qual é o esquema tático do Remo hoje? Qual a proposta de jogo do Remo hoje? Como o Remo consegue envolver seus adversários? O Remo não consegue envolver os adversários. E nós estamos falando de Gás, de Caeté, que foi rebaixado. Nós estamos falando aí de Tuna, de Santa Rosa. Esse mesmo Cametá que a gente perdeu hoje, a gente vai enfrentar nas quartas de final semana que vem. Na quarta de final, né? Que é apenas um jogo. Perdeu, tá fora. E não tá fora só do campeonato. Tá fora da Copa do Brasil. Eu não tenho mais confiança no trabalho do Santana, rapaziada. E não é de hoje. Não é porque perdeu hoje, não. É porque o Remo não consegue performar com esse treinador. O Remo não consegue. O Remo não consegue propor o jogo de maneira ali consistente, de maneira lúcida dentro de campo. Os resultados do Remo são enganosos. E eu fico muito incomodado, papo reto mesmo.
aqui de torcedor mesmo para vocês. Eu fico muito incomodado de ter que chegar para vocês e falar que os resultados do Remo são bons, mas o desempenho do Remo é ruim. E eu sei que o desempenho do Remo é ruim. Eu sei que uma hora esse desempenho ruim ele vai pesar na balança. Eu sei que uma hora os resultados não vão acontecer. E aí você vai precisar de uma tática e você não tem. Eu sei disso, cara. E eu nunca vou fazer isso aqui com vocês, nunca. Nunca vou ver uma merda do jeito que eu tô vendo e vou falar, não, tá maravilhoso. Porque os resultados estão acontecendo. O Santana sabe o que tá fazendo. Ele não sabe o que tá fazendo. E eu começo a duvidar que ele nunca soube. Eu começo a duvidar que ele nunca soube. Porque se você for pegar mesmo na balança lá e colocar mesmo, analisar friamente o acesso do ano passado, foi muito mais demérito dos times que não conseguiram se classificar para o quadrangular do que mérito do time do Santana, que patinou a campanha inteira na Série C. E aí, claro, no quadrangular final, com uma torcida daquela ali também, que a gente teve, é óbvio que a gente conseguiria o acesso, mas foi da maneira que foi, sofrido da maneira que foi. A Mucura, eu não gosto nunca de comparar o Remo com a Mucura, principalmente em termos de gestão. Mas a Mucura estava passando por um processo parecido com o nosso. Parecido com o nosso. O Bicolor que está aqui, que não perde um vídeo, ele vai concordar comigo. Os caras estavam tendo resultados. E detalhe, a Mucura não foi eliminada da Copa Verde. E os caras estavam conseguindo resultados. O cara de papagaio velho lá tinha perdido apenas um jogo. E foi da maneira que foi ali, uma virada atípica de um jogo. Porque o Santa Rosa não dominou a Mucura para ganhar aquele jogo. E eu falo isso porque eu assisti aquele jogo. E aí o que a diretoria da Mucura fez? Se foi de maneira inconsequente, não sei. Mandou o treinador embora. Trouxe um treinador com bagagem na Série B. O time da Mucura melhorou. Até agora eu não assisti os jogos da Mucura, mas os resultados e o que eu acompanho dos bicolores nas redes sociais mostra que o time da Mucura melhorou. O Remo não evolui nada, o Remo não consegue evoluir nada, muito graças ao nosso treinador. Se tiver que mandar esse cara embora, manda esse cara embora agora. Tá na reta final já do Parazão. Vamos começar a Série B, talvez um novo trabalho, um treinador que possa fazer cada jogador jogar na sua posição, o flautista tocar flauta, o pianista tocar piano, o saxofonista tocar saxofone, o pandeirista tocar pandeiro. É isso. Eu não quero o pandeirista tocando piano, pô. O flautista tocando piano, tocando guitarra. Pô, cara, ele tem jogadores para todas as posições. Tirando esse Marcelinho aí, que é horrível tecnicamente, o Santana tem jogadores para todas as posições praticamente. E ele fica improvisando, ele tem 7 zagueiros e ele improvisa um volante na zaga. Isso não tem que ser normalizado, cara. Isso tem que ser criticado, isso tem que ser cobrado. Mesmo que seja um time reserva do Remo. Mesmo que seja um time reserva do Remo. E não é nem a questão da derrota hoje, é o contexto geral, é o que ele fez hoje em campo. Porque se o Remo empata hoje, eu ia estar com a mesma postura aqui, com as mesmas críticas. Porque eu não estou nem analisando esse jogo de hoje. Não estou nem analisando, porque eu sei que o time era um time reserva, os caras não queriam quase nada. Mas mesmo assim, o Santana fez as mesmas coisas, os mesmos erros que ele vem cometendo desde o início da temporada. Amanhã vai ter notas e análises? Não, não vai ter notas e análises. Não tem o que analisar aí. É um time reserva, um time totalmente... Só tem duas coisas que eu quero falar aqui. A primeira, que o Adailton hoje provou que fisicamente ele não consegue jogar 2 tempos no Remo. Ou é o primeiro tempo ou é o segundo tempo. E geralmente o Santana vai fazer isso. Porque é o jogador. Segundo, Marcelinho. Se o Marcelinho é jogador, eu sou astronauta. Se o Marcelinho é lateral direito. Se o Marcelinho é, assim, um jogador para jogar a Série B, eu sou o Brad Pitt. E outra coisa, a última. Teve gente que reclamou da contratação do goleiro. Vocês viram hoje o Léo Lang? Vocês viram hoje o que o Léo Lang fez? E vocês têm que parar assim para pensar um pouquinho. Pô, ano passado o Rangel tava bracinho curto, chamando o gol, falhando direto no gol do Remo. E esse Léo Lang não conseguiu ser titular, pô. Ele não conseguiu ser titular. E hoje a gente percebe o porquê, né? A gente percebe o porquê. Então, acho que a contratação do goleiro, como eu disse pra vocês, desde quando foi contratado, é pontual. Até porque é um goleiro que a gente pode confiar ali, caso o Rangel se machuca, caso o Rangel comece a declinar também, que isso pode acontecer, entendeu? Mas é isso, rapaziada.
É a minha análise do jogo de hoje. Deixa aí seu comentário, o que você achou, o que você tá achando do trabalho do Santana, cara. Pra mim, um trabalho que até agora não mostrou nada no início da temporada. Nada, absolutamente nada. E nós já jogamos 11 partidas, 10 partidas hoje, né? Perdão, 10 partidas com esse treinador. E o time não evolui. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.